Meu nome é Camila Rodrigues. Sou advogada, 32 anos, negra e moro em São Paulo. O que vou contar aconteceu há 2 meses, num sábado de tarde que começou normal e terminou me fazendo questionar tudo sobre o país onde vivo. Eu tinha acabado de sair de uma reunião com um cliente importante. Fechamos um contrato grande, daqueles que fazem diferença no faturamento do escritório. Estava me sentindo no topo do mundo, sabe? Aquela sensação de dever cumprido, de competência reconhecida. Decidi passar no shopping Iguatemi antes de ir para casa. Queria comprar um presente pro aniversário da minha sobrinha e talvez dar uma olhada nas lojas de roupa. Nada demais. Um sábado comum de uma mulher comum fazendo compras. Estava vestida de forma casual, mas elegante. Calça jeans escura, blusa branca de seda, blazer bege e uma bolsa Michael Kors que ganhei de presente no meu último aniversário. Cabelo crespo solto nos ombros, brincos de argola dourada, maquiagem leve. Eu me sentia bem, bonita, confiante. Cheguei ao shopping por volta das 3 da tarde. O movimento estava forte, famílias inteiras circulando, adolescentes em grupos, casais de mãos dadas. Aquela atmosfera típica de fim de semana. Entrei pela porta principal, passei pelo detector de metais que não apitou, e comecei a caminhar em direção às lojas. Foi quando ouvi uma voz atrás de mim. Com licença, senhora. Olhei para trás. Era um segurança do shopping. Homem branco, uns 40 anos, uniforme impecável, postura rígida. Ele me olhava com aquela expressão que eu já conhecia bem demais. Sim? Respondi parando. A senhora pode vir comigo, por favor? Ele disse, não como um pedido, mas como uma ordem. Por quê? Perguntei, sentindo meu estômago apertar. Precisamos fazer uma revista, ele respondeu, já pegando meu braço. Olhei ao redor. Dezenas de pessoas passando. Ninguém estava sendo parado. Ninguém estava sendo revistado. Só eu. Uma revista? Por qual motivo? Insisti, tirando meu braço do alcance dele. Procedimento de segurança, ele disse, a voz ficando mais dura. A senhora pode colaborar ou vou ter que chamar reforço. Senti meu rosto esquentar. Raiva. Humilhação. Aquela sensação de impotência que todo negro brasileiro conhece. Mas eu sabia meus direitos. Sou advogada, trabalho com direitos civis. Não ia deixar barato. Procedimento de segurança? Repeti, mantendo a voz firme. Baseado em quê? Eu passei pelo detector, não apitou. Não fiz nada suspeito. Qual é a razão específica para essa revista? Ele ficou sem resposta por um segundo, depois disse. A senhora está sendo filmada. Recebemos um alerta. Um alerta de quê? De quem? Não posso divulgar essa informação. Agora, por favor, me acompanhe ou vou ter que acionar a polícia. Outras pessoas começaram a parar e olhar. Eu sentia os olhares curiosos, julgadores. Algumas pessoas tirando o celular do bolso, provavelmente para filmar. Porque é isso que fazem, né? Filmam a humilhação alheia. Um segundo segurança se aproximou. Depois um terceiro. 3 homens me cercando, como se eu fosse uma criminosa perigosa. Eu, uma advogada vestida adequadamente, sem fazer absolutamente nada de errado. Vocês não têm direito de me revistar sem causa provável, disse, tentando manter a calma. Isso é constrangimento ilegal. Estão violando meus direitos. Senhora, quanto mais você resistir, pior vai ficar, disse o primeiro segurança. Estamos apenas fazendo o nosso trabalho. Seu trabalho é discriminar? Soltei, não aguentando mais. Porque é óbvio o que está acontecendo aqui. Vocês não estão parando ninguém branco. Só eu. E eu não fiz nada. Não tem nada a ver com cor, ele respondeu, mas até ele parecia sem convicção. Não? Então por que não para aquela senhora ali? Apontei para uma mulher branca de uns 60 anos, bem vestida com várias sacolas. Ou aquele rapaz ali? Apontei para um homem branco jovem de moletom e boné. Ou qualquer outra pessoa branca que passou por essa porta nos últimos 5 minutos. Silêncio. Eles não tinham resposta. Porque não havia resposta. Era racismo puro e simples. Ah, olha, disse o terceiro segurança, que até então não tinha falado. A gente pode resolver isso rápido. A senhora deixa a gente dar uma olhada na bolsa, confirma que tá tudo certo e pronto. 2 minutos. 2 minutos? Mas era uma risada amarga. 2 minutos que vão me marcar pro resto da vida. 2 minutos que vão confirmar para todo mundo aqui que uma mulher negra é automaticamente suspeita. 2 minutos que vocês não pedem de nenhuma pessoa branca que entra aqui. Mais gente parando para ver. Uma pequena multidão se formando. Eu queria sumir. Queria que a terra me engolisse. Mas ao mesmo tempo eu não ia ceder. Não ia aceitar aquilo calada. A última vez que vou pedir educadamente, disse o primeiro segurança, tirando um rádio do cinto. Venha comigo para a sala de segurança.
Agora, foi nesse momento que algo em mim estourou. Não era só sobre mim. Era sobre minha mãe, minha avó, minha sobrinha. Era sobre cada mulher negra que já foi seguida numa loja, parada na rua, barrada no lugar, tratada como criminosa por simplesmente existir. Abri minha bolsa, mas não para mostrar o conteúdo. Peguei minha carteira, tirei minha identidade. E não era só uma identidade comum. Já que vocês querem revistar tanto, disse, estendendo o documento. Que tal começarem lendo isso? O primeiro segurança pegou a identidade, olhou, e o rosto dele mudou completamente. Ficou pálido. Os olhos arregalaram. Isso é. Ele começou. Doutora Camila Rodrigues, disse em voz alta para todo mundo ouvir. Advogada especializada em direitos civis e discriminação racial. Carteira da OAB número 234.567. E vocês acabaram de cometer, na frente de testemunhas e câmeras, constrangimento ilegal, discriminação racial e abuso de autoridade. O silêncio foi ensurdecedor. O segurança tentou me devolver a identidade, mas eu não peguei. Deixa aí, disse. Vou precisar dos seus dados também. Nome completo, CPF, registro profissional. Dos 3. E quero falar com o gerente do shopping. Agora. Doutora, ele começou, a voz tremendo agora. Foi um mal-entendido. Mal-entendido? Cortei. Vocês me cercaram, me acusaram, me ameaçaram chamar a polícia. Na frente de dezenas de pessoas. Porque eu sou negra. E agora que sabem quem eu sou, virou mal-entendido. Doutora, por favor. O terceiro segurança tentou. A gente só estava seguindo o protocolo. Protocolo? Que protocolo é esse que só se aplica a pessoas negras? Mostre-me esse protocolo. Quero ver por escrito. Porque se ele existe é ilegal. E se não existe, vocês inventaram na hora para justificar racismo. Um homem de terno se aproximou. Devia ser um gerente. Doutora Camila, ele disse, claramente já informado sobre quem eu era. Em nome do shopping, eu gostaria de me desculpar profundamente por esse incidente. Incidente? Repeti. Isso não foi um incidente. Foi discriminação. E não foi a primeira vez que acontece nesse shopping. Vocês sabem quantas denúncias já foram feitas contra esse estabelecimento por práticas discriminatórias? Ele ficou sem resposta. 37, continuei. 37 denúncias nos últimos 2 anos. Eu sei porque 3 desses casos passaram pelo meu escritório. E todos foram abafados com acordos e indenizações. Mas não dessa vez. O gerente empalideceu. Doutora, eu tenho certeza que podemos resolver isso de forma amigável. Amigável? Vocês querem dizer com dinheiro? Com um acordo de confidencialidade? Para eu fingir que isso não aconteceu? E balancei a cabeça. Não, dessa vez não. Me virei pro primeiro segurança. Ele não conseguia me olhar nos olhos. A você apontei. Me diz uma coisa. Se eu fosse branca loira, você teria me parado? Ele não respondeu. E responde, exigi. Não, ele murmurou, tão baixo que quase não ouvi. Mais alto. Para todo mundo ouvir. Não, ele repetiu, mais alto agora, lágrimas começando a formar nos olhos. Não teria parado. Por quê? Porque ele engoliu seco. Porque eu presumi que a senhora, que você, fala, termina a frase. Que você não tinha dinheiro para estar aqui, ele disse, e as lágrimas escorreram. Desculpa, desculpa. Eu sei que foi errado. Eu sei. Desculpa. Ele estava chorando agora. Os outros 2 seguranças olhavam pro chão, também visivelmente abalados. O gerente não sabia onde enfiar a cara. E eu não sentia pena. Sentia raiva, cansaço, dor. Suas desculpas não apagam a humilhação, disse. Não devolvem minha dignidade. Não mudam o fato de que isso acontece todos os dias com pessoas negras nesse país. E a maioria não é advogada. Não sabe seus direitos. Não tem como se defender. Me virei pro gerente. Vou processar o shopping e os 3 seguranças. Dano moral, discriminação racial, constrangimento ilegal. E dessa vez não vai ter acordo. Vai ser público. Vai ser divulgado. Porque as pessoas precisam saber o que acontece aqui. Doutora, por favor, o gerente tentou. Não, cortei. Acabou. Vocês tiveram dezenas de chances de mudar, de treinar seus funcionários, de criar protocolos que não sejam baseados em preconceito. E não fizeram. Agora vão pagar. Peguei minha identidade de volta, guardei na bolsa, e comecei a andar em direção à saída. Doutora Camila, ouvi a voz do primeiro segurança atrás de mim? Eu sei que não vai fazer diferença, mas eu sinto muito. De verdade. Eu tenho uma filha, morena, e não quero que ela passe por isso. Desculpa. Parei. Me virei. Olhei para ele. Então mude, disse. Seja diferente.
Ensine sua filha a ser diferente. E quando ver outro segurança fazendo isso com alguém, impeça. Porque pedir desculpa não basta, tem que mudar a atitude. Saí do shopping com a cabeça erguida, mas quando entrei no carro desabei. Chorei. Chorei pela humilhação, pela raiva, pelo cansaço de ter que provar meu valor todos os dias. Processei o shopping. O caso ganhou repercussão. Várias outras vítimas apareceram. O shopping foi obrigado a implementar treinamento antirracismo obrigatório para todos os funcionários, contratar uma consultoria especializada em diversidade e pagar uma indenização significativa que doe integralmente para ONGs que trabalham com educação antirracista. Os 3 seguranças foram afastados temporariamente e obrigados a fazer cursos sobre discriminação racial e direitos humanos antes de voltarem ao trabalho. O primeiro segurança, aquele que chorou, me escreveu uma carta meses depois. Disse que o acontecimento mudou sua vida, que ele nunca tinha realmente pensado sobre seus preconceitos, que agora trabalhava ativamente para desconstruir o racismo nele e ao seu redor. Não respondi à carta. Talvez devesse, mas ainda não consegui, porque o perdão é um processo, e eu ainda tô processando. O que aprendi naquele dia? Que ser negra no Brasil é uma luta constante. Mesmo quando você tem educação, dinheiro, posição, a cor da sua pele sempre vem primeiro. Mas também aprendi que não podemos calar, não podemos aceitar, temos que lutar, cada vez, todo dia. Porque se nós não lutarmos por nós, quem vai lutar? E um dia, quem sabe, minha sobrinha não precise mais provar que merece estar em qualquer lugar. Esse é o mundo que eu quero construir, e vou continuar lutando por ele.